Olá, seres humanos, como vão? Meu nome é Alice e estou empolgada em estar aqui com todos vocês hoje. Sou uma psicóloga cineasta, treinadora de chakras e especialista em sonhos, mas acima de tudo, sou uma apaixonada por desvendar os mistérios da mente humana. Ao longo dos anos, mergulhei profundamente no mundo dos sonhos e descobri como eles podem ser uma fonte incrível de autoconhecimento e inspiração. Desde 2013, mantenho meu diário de sonhos, registrando detalhes e insights que surgem durante o sono. Essa jornada me permitiu compreender os significados ocultos por trás dos sonhos, e hoje me sinto verdadeiramente honrada em compartilhar essa sabedoria com todos vocês. Acreditem, é uma experiência que vai além de qualquer explicação. Além de todas as minhas vivências pessoais, tive a oportunidade de explorar profundamente o livro Sonhos Criativos da renomada autora Patricia Garfield. Esse livro tem sido uma fonte de inspiração constante em minha vida e ajudou a moldar minha abordagem aos sonhos. Por isso estou aqui hoje para oferecer a vocês um verdadeiro tesouro, o audiobook do primeiro capítulo de Sonhos Criativos. Nele a autora compartilha insights valiosos sobre como explorar a criatividade que reside dentro dos sonhos. Então pegue suas xícaras de chá, aconcheguem-se em suas poltronas favoritas e deixe-se levar por essa jornada fascinante. Preparem-se para uma viagem pela mente e pelo inconsciente, que pode mudar a maneira como vocês veem a si mesmos e ao mundo ao redor. Não poderia estar mais feliz por compartilhar essa experiência com cada um de vocês. Espero que este momento seja enriquecedor e inspirador para todos. Vamos juntos explorar o universo dos sonhos e desvendar seus mistérios. Sejam bem-vindos ao mundo dos sonhos criativos. Vamos começar essa jornada incrível agora mesmo. Aprenda a controlar seus sonhos. Nas horas tranquilas da madrugada, um jovem remexe-se agitado na cama. Ainda adormecido, afasta o cobertor de si com os pés. Os lençóis estão em desalinho, o cabelo se lhe gruda à testa úmida de suor. Seu corpo mantém-se imóvel por alguns segundos, mas a face se contorce e os dedos contraem-se. Não precisamos de máquina alguma para nos dar uma resposta. Ele, sem dúvida alguma, acaba de ter um pesadelo. A mesma coisa ocorre milhões de vezes todas as noites, com milhões de pessoas. Sonhos maus são uma experiência comum em nossa realidade. A seguir, ele faz o que a maioria de nós também faria. Procura se tranquilizar, dizendo foi apenas um sonho. E sente-se aliviado por ter acordado. Para afastar a lembrança desagradável, vai ao banheiro lavar o rosto e tomar um gole de água que lhe tire o gosto ruim da boca. Se tem algum conhecimento de psicologia, refletirá sobre o simbolismo de seu sonho e sem dúvida se preocupará. Qual era a imagem amedrontadora em seu sonho? Pode ter sido qualquer coisa. Os fantasmas que povoam nossos sonhos assumem muitas formas. Um tigre feroz a nos perseguir, um monstro grotesco a nos emboscar, um pai exigente. Em nossos sonhos temos pernas que não conseguem se mover, um coração que ameaça sair pela boca e mãos pegajosas. Edifícios desmoronam, ondas gigantescas se quebram sobre nós, uma bolha monstruosa desce do céu. Qualquer um de nós poderia acrescentar muitas outras coisas com a experiência de nossos próprios sonhos. Os pesadelos assumem formas infinitas, mas o enredo é limitado. Nós tomamos conhecimento de uma ameaça, sentimos medo. A forma ameaçadora se move em nossa direção, nós nos afastamos. Ela nos persegue, nós corremos. Ela nos cerca, nós escapamos para o mundo acordado da realidade. É uma pena. Muitos de nós nem sabemos que acabamos de perder uma oportunidade, pois ao escapar, nós deixamos a forma ameaçadora para trás, para nos perseguir em uma outra noite. Mas se a enfrentarmos, poderemos dominá-la. É assim que podemos lidar com nossos problemas no instante mesmo em que eles se originam em nossas mentes. Podemos aprender mais sobre nós mesmos e amadurecer. Podemos melhorar nossa personalidade. Podemos transformar os fantasmas que povoam nossos sonhos em nossos amigos. É verdade. Podemos povoar nossos sonhos com visões amigas que nos auxiliarão não apenas nos sonhos, como também na vida real. Estes amigos poderão nos ensinar a resolver um problema complicado no trabalho, compor um poema épico, escrever uma nova canção, desenhar um vestido original, criar um tema para uma campanha publicitária,
Quaisquer que sejam os nossos problemas, os sonhos podem nos proporcionar novas ideias e muitas vezes magníficas soluções. Para tanto, não precisamos de pesadelos, bastam-nos os sonhos, e nós os temos a cada noite, 4 ou 5 deles, para sermos exatos. As pesquisas já provaram que cada um de nós sonha de 4 a 5 vezes por noite e que passamos cerca de 20% de todo o tempo que dormimos sonhando. Para a maioria de nós, isto quer dizer que sonhamos cerca de 1h30 a cada noite, ou em média 4 anos de toda a nossa vida. Os que dizem que se não sonham simplesmente não conseguem se recordar de seus sonhos, a não ser que tenham talvez tomado remédios inibidores de sonhos. Temos aí, portanto, 4 anos que poderíamos aproveitar para o aperfeiçoamento de nossas personalidades. Para os que têm dificuldade de se lembrar de seus sonhos, o capítulo 8, como manter um diário de seus sonhos, será de grande utilidade. Talvez até lhes fosse conveniente ler o capítulo 8 imediatamente antes de prosseguir na leitura do livro. A capacidade de se lembrar dos sonhos é em grande parte um hábito que pode ser aprendido e adquirido. Os que já conseguem se lembrar de boa parte dos sonhos podem aperfeiçoar sua técnica até se lembrarem de praticamente tudo. Eu me incluo nessa categoria e diversos de meus estudantes também. Mais tarde estudaremos as técnicas necessárias. Suponhamos que você se lembre moderadamente bem de seus sonhos, ou que vá seguir nossas instruções e aprender a fazê-lo. Com seus sonhos vivos na lembrança, você pode começar a controlá-los. Como um escultor trabalhando com a massa, você pode dar-lhes o formato que lhe for conveniente, afastando de vez o medo e a perplexidade. Você pode construir uma teia de beleza e utilidade que enriquecerá sua vida e lhe dará nova dimensão. Você não acredita? Muitos não acreditam a princípio, quando falo às pessoas sobre o controle dos sonhos. Elas, em geral, me dizem que isso não pode ser feito, mas eu me limito a mostrar a prova de sociedades em que ele é praticado. Falo-lhes de minha visita à tribo Senoi na Malásia e como eles ensinam suas crianças desde que aprendem a falar, a sonhar de uma determinada maneira. Cada membro da tribo aprende a eliminar pesadelos e a utilizar seus sonhos para produzir criações artísticas. As pessoas acabam por admitir que o controle dos sonhos existem, mas apenas em sociedades primitivas. É então que lhes falo de minhas próprias experiências no campo do controle dos sonhos, conduzidas muitas delas com a ajuda dos alunos de meu seminário. Dou-lhes as regras a seguir e sugiro que também façam uma experiência. Mesmo que teimem ser impossível, acabam sempre por descobrir que seus sonhos estão se tornando diferentes. É então que perguntam: está certo? É possível controlar os sonhos não apenas nas sociedades primitivas, como também na nossa. Mas o importante é saber, devemos interferir em nossos sonhos? Sim, devemos, se quisermos. Se você realmente não está preparado para tanto, o seu inconsciente rejeitará sugestões nesse sentido. Mas não custa tentar. Se seu inconsciente aceitar as sugestões, você estará abrindo as fronteiras para um mundo totalmente novo. Você descobrirá em que seus sonhos lhe proporcionarão um tesouro de conhecimentos inimagináveis. Nossos sonhos já são moldados, mesmo que disso não tenhamos conhecimento consciente. É difícil saber como nossos sonhos seriam em um estado puro não corrompido. Eles são moldados pelo que ouvimos dizer sobre sonhos, pelo que lemos sobre sonhos, pelas opiniões das autoridades no assunto, pelas nossas crenças e mesmo pelas nossas expectativas. Assim, nossos sonhos já sofreram interferências de uma maneira ou de outra. Sugiro, portanto, que passemos a controlá-los deliberadamente de modo que nos seja benéfico. Muita gente na sociedade em que vivemos já percebeu o fato de que os sonhos são moldáveis. Pacientes de psiquiatria dizem experimentar sonhos freudianos, isto é, sonhos com predominante simbolismo agressivo e sexual, toda vez que consultam um analista freudiano. O mesmo paciente, ao passar para um terapeuta da escola de Jung, começará a ter sonhos do tipo junguiano, com mandalas e arquétipos. Esta mudança não é simplesmente uma mudança de ênfase na interpretação, mas uma mudança no próprio conteúdo do sonho. O paciente aprendeu a moldar seus sonhos de acordo com os desejos e expectativas de seu terapeuta. Alguns terapeutas que notaram como o estado consciente pode influenciar os sonhos têm ajudado seus pacientes a resolver seus problemas influenciando deliberadamente seus sonhos. Vejamos, por exemplo, o caso de Johnny, de 11 anos de idade. Ele tinha muitos problemas, mas um dos principais era um aterrorizante pesadelo em que um monstro aparecia a persegui-lo, conseguindo muitas vezes alcançá-lo e machucá-lo.
Durante mais de 1 ano e meio, Johnny experimentou este sonho, que o acordava aos gritos 2 a 3 noites por semana, levando-o a correr em pânico para o quarto de seus pais já exaustos. Ele recusava-se a dormir sem uma luz acesa em seu quarto. O analista de Johnny colocou-o sobre os seus joelhos e disse a Johnny que poderia ajudá-lo a livrar-se do monstro. No confortável consultório, amparado pelo homem quem aprendera a confiar, Johnny sentia-se seguro e o terapeuta pediu-lhe que fechasse os olhos e imaginasse que o monstro estava ali com eles. O doutor garantiu a Johnny que ele o protegeria e afugentaria o monstro caso este aparecesse. Quando Johnny, com os olhos fortemente fechados, fez um sinal com a cabeça indicando que o monstro aparecera, o doutor abraçou-o com firmeza, enquanto batia com a palma da mão na mesa e gritava diversas vezes: "Vá-se embora, monstro nojento, e deixe o meu amigo Johnny em paz." Ele repetiu isso diversas vezes enquanto continuava a segurar o garoto trêmulo e acrescentou ainda: "Vá embora e não volte mais, senão eu vou lhe dar uma surra. Deixe meu amigo Johnny em paz." Em breve, um esfuziante Johnny tinha se juntado ao doutor e começando também a esmurrar a mesa e a gritar: "Vá embora e me deixe em paz." A seguir, o doutor apagou as luzes. Johnny teve um sobressalto e hesitou um pouco. Mais cedo, recomeçou a gritar sem medo para o monstro. Continuaram durante cerca de 15 minutos e antes de sair, Johnny prometeu ao doutor que se o monstro tornasse a aparecer em seus sonhos, ele gritaria da mesma forma, sem nenhum medo. Na próxima sessão, o doutor perguntou ao Johnny pelo monstro, e ele informou que durante toda aquela semana o monstro aparecera uma vez, mas fugira ao ouvir seus gritos. Johnny e o analista voltaram a praticar a técnica durante mais alguns minutos, e nos 6 meses seguintes o menino teve apenas 2 pesadelos, nenhum dos quais com o monstro. Antes ele teria tido entre 48 a 72 pesadelos com o monstro, no mesmo período de tempo, e não há dúvida, portanto, sobre o êxito da técnica. Felizmente, a maioria de nós não sofre de pesadelos com a mesma frequência de Johnny, mas podemos aprender técnicas semelhantes, embora mais sofisticadas, para nos livrarmos dos pesadelos que ocasionalmente temos. Assim como Johnny, você pode usar sua mente consciente para derrotar os inimigos que perseguem seus sonhos. Ainda mais o caso de Margarita. Em sua autobiografia, o escritor italiano Giovanni descreveu seus esforços no sentido de ajudar sua esposa, Margherita, no período em que ela se mostrava particularmente perturbada. Margherita sentia-se uma prisioneira de seus sonhos, que a obrigavam a intermináveis caminhadas por ruas em um mundo de sombras, ansias e de medo, onde ela era a única pessoa à vista. Para sua grande contrariedade, Giovanni limitou-se a sugerir-lhe que obtivesse uma bicicleta, insistindo no fato de que ela se sentiria muito melhor se pudesse andar de bicicleta e não a pé em seus sonhos. Ele só não sugeriu um automóvel porque sua mulher não sabia dirigir. Alguns dias mais tarde, Margherita informou que conseguiria uma bicicleta em seus sonhos, e de fato passara a se sentir menos cansada. Uma semana depois, contudo, ela caiu em profunda depressão, dizendo que Giovanni que tivera que voltar a andar a pé porque o pneu da bicicleta furara. Giovanni incentivou-a a consertar ela mesma o pneu furado. Se ela podia conseguir uma bicicleta em seus sonhos, podia também conseguir borracha, cola ou até mesmo a completa oficina para consertos de bicicleta. Margherita disse que ela procurava, mas não conseguiria. Ela era a única pessoa em seu mundo de fantasias. A essa altura, Giovanni fez algo de incomum. Ensinou a Margarita, no mundo real, técnicas de que ela pudesse se aproveitar em seu mundo de fantasia. Primeiro conduziu-a pela mão à sua garagem, onde tomou de sua própria bicicleta e mostrou-lhe como trocar um pneu. Depois de diversas tentativas frustradas, Margarita acabou consertando. Alguns dias mais tarde, Giovanni repetiu o processo, obrigando sua mulher a trocar o pneu diversas vezes, lembrando-se dos tempos do exército quando aprendera a usar uma metralhadora. Giovanni fez Margherita trocar o pneu com uma venda nos olhos. Nos dias seguintes, Margherita andou preocupada, mas uma manhã gritou em triunfo que havia consertado a bicicleta em seus sonhos e que a mesma agora trabalhava perfeitamente. Passaram-se diversos meses antes que Margherita voltasse a se referir a seus sonhos. Uma noite ela disse a Garesh, em lágrimas, que ao passar com sua bicicleta por uma estreita estrada
nas montanhas, derrapara e caíra no fundo da ravina, onde agora se encontrava, bastante machucada. Ele disse-lhe que pedisse por socorro, mas ela afirmou que era inútil, não havia mais ninguém em seus sonhos. Ela estava desesperada, acreditando que ia morrer. Giovanni correu à rua e comprou manuais de instrução de alpinismo, insistindo para que Margherita os estudasse com ele. Os dois encontraram fotografias do tipo de rochas que a cercavam, estudaram as instruções sobre como escalá-las e aprenderam de có e salteado. Margherita tentou a escalada, mas em seus sonhos suas mãos estavam feridas e ensanguentadas, e ela achou que tinha que se resignar a morrer. Giovanni, desesperado com a situação de sua esposa paciente, implorou-lhe: da próxima vez que o sonho voltar, grite meu nome, grite sem parar, talvez eu possa ouvi-la. Mais tarde, naquela mesma noite, ele achou que ouvira um grito longínquo. Dirigindo-se para casa rapidamente, encontrou Margherita cantarolando uma canção enquanto punha a mesa. Ela confirmou que o chamara em seu sonho. Por fim, você me ouviu, disse ela. Em seu sonho, ele tinha aparecido à beira da ravina, tinha-lhe atirado uma longa corda e a tinha içado para um local seguro. Com grande serenidade, Margherita completou: não estou mais preocupada, agora sei que se eu correr perigo em meus sonhos e gritar seu nome, você me ouvirá. Giovanni provavelmente não sabia, mas estava aplicando, embora não sistematicamente, algum dos princípios básicos do controle dos sonhos em suas tentativas para ajudar emocionalmente a perturbada Margherita. Estes são os princípios que podem ser aplicados não apenas a pacientes profundamente perturbados, como também às pessoas normais que desejam extrair o maior benefício possível de seus sonhos. São princípios que o leitor pode começar a aplicar hoje mesmo à noite. São princípios de aproximação com seus sonhos, que podem ajudá-lo quando você se encontra perturbado. São princípios que podem dar-lhe uma serena alegria quando você não está perturbado. Os capítulos seguintes vão lhe explicar esses princípios com detalhes, as regras que eu formulei a partir deles e como aplicá-las. Por enquanto, deixe-me apenas assinalar os princípios que se aplicaram no caso da Margherita. Os mais importantes deles é o de enfrentar e dominar perigo em seus sonhos. Foi isto o que o doutor ensinou ao Johnny. Foi isso que o Giovanni ensinou a Margherita. Ele não permitiu a Margherita ressignificar a caminhada sem fim, nem a uma bicicleta com pneu furado, o único meio de transporte que ela possuía, nem a deixasse ficar para morrer num despenhadeiro inacessível. Giovanni insistiu sempre para que ela fizesse alguma coisa para que enfrentasse suas dificuldades e a resolvesse. Vocês verão como este princípio é a base tanto do sistema Senoi quanto do método Yoga de controle dos sonhos. A tribo Senoi e os yogis aprenderam a afastar o medo dos pesadelos e a encontrar soluções positivas para todas as situações que possam se apresentar em um sonho. Podemos aprender muito com eles. Seus pensamentos conscientes podem afetar profundamente os seus sonhos. Garesh aparentemente percebeu isto ao alcançar mão de seu relacionamento com Margherita para convencê-la de que podia modificar os seus sonhos. Ele incentivou a lançar mão de suas aptidões como andar de bicicleta, ensinou-lhe novas aptidões, das quais ela pudesse utilizar como solução para os problemas criados em seus sonhos. Obrigou-a a praticar as técnicas até que literalmente pudesse executá-las de olhos fechados. Giovanni ajudou Margherita a iniciar um ciclo positivo de crescimento, ou amadurecimento. Reparem como, de cada vez que ele a persuadia a enfrentar e dominar o perigo de seus sonhos, ela transportava o seu sentimento de êxito para a vida real. Como vocês poderão ver nos capítulos seguintes, um sentimento de confiança na vida real e mesmo sentimento de felicidade frequentemente são os resultados de experiências positivas com sonhos, aumentando grandemente a probabilidade de sucesso com os problemas no mundo do dia a dia. À medida que você praticar e desenvolver o controle de seus sonhos, você estabelecerá um ciclo de crescimento ou amadurecimento semelhante ao que Margherita teve. Observem também a insistência de Garesh no sentido de que Margherita pedisse auxílio para resolver seus problemas enquanto estava sonhando. Durante muito tempo, ela julgou que isso de nada adiantaria, mas acabou fazendo seu desejo, sendo que recompensada com a aparição de Giovanni Garesh em seu sonho. Os Senóis chamam essas imagens de amigos no sonho. Os Senóis possuem uma interessante técnica descrita no capítulo 5 para o estabelecimento de inumeráveis amigos no sonho. Este potencial já existe em você.
necessita apenas ser moldado e incentivado. O primeiro passo é pedir por auxílio enquanto estiver sonhando. Os amigos no sonho começam por ajudá-la a resolver problemas em seu sonho, e mais tarde acabam por fornecer-lhe soluções para problemas na vida real. Eles podem lhe inspirar criações artísticas que você sozinho nunca imaginaria. Eles podem se tornar seus guias e ajudantes para toda a vida. Tanto Johnny, com medo do monstro em seu sonho, quanto Marguerita, com medo da solidão a que se via condenada em seus sonhos, precisavam de auxílio. O doutor e Giovanni deram esse auxílio. Muitos terapeutas em diversas partes do mundo podem desejar usar os princípios do controle dos sonhos para ajudar seus pacientes a encontrar uma solução para os seus problemas, mas é necessário que os pacientes também se esforcem por si mesmos. Dentro do mundo privado dos sonhos, apenas a pessoa que sonha pode escolher seu caminho. A orientação pode apenas ajudá-la a escolher com sabedoria. Este livro pode lhe fornecer essa orientação. Para o sonhador comum, o auxílio terapêutico não se faz necessário. Ele pode desejá-lo, pode apreciá-lo, pode obtê-lo e usá-lo para o seu aprimoramento, mas não lhe é essencial para começar a relacionar-se positivamente com seus sonhos. Você pode embarcar sozinho na grande aventura do aprimoramento através dos sonhos a partir do momento em que você se compreende os princípios do controle dos sonhos. Com o manual do controle dos sonhos para orientá-lo, você pode evitar escolhas perigosas. Você pode conduzir seu navio dos sonhos para terras exóticas rumo a novas e maravilhosas experiências. No mundo inteiro, pesquisadores nos laboratórios de sonhos começaram a perceber que os sonhos são moldáveis. É possível que você, leitor, já esteja informado na descoberta, em 1953, de que movimentos rápidos dos olhos, sonos REM, quase invariavelmente acompanham o sonho das pessoas. Eugênio, um jovem estudante da Universidade de Chicago, estava trabalhando sob a orientação do Dr. Nathaniel, um perito no estudo do sono. Eles estavam investigando configurações do sono em recém-nascidos e se surpreenderam com os movimentos bruscos dos olhos dos bebês que se verificavam a intervalos periódicos. Para determinar se semelhantes movimentos também ocorriam durante o sono de adultos, o estudante e o doutor fizeram registros cuidadosos do sono de voluntários, usando durante toda a noite o eletroencefalografo, uma máquina que escreve as ondas cerebrais. O eletroencefalográfico amplifica as diminutas alterações no potencial elétrico dentro do cérebro à medida que elas são detectadas por contatos metálicos colocados em pontos específicos sobre o couro cabeludo. O eletroencefalografo transmite essas contínuas mudanças para canetas que traduzem os ritmos cerebrais no traçado sobre o gráfico móvel. O resultado são linhas onduladas, as ondas cerebrais. Uma ou mais das canetas registra as alterações no potencial elétrico do cérebro. Outra registra as alterações na tensão muscular. E 2 canetas registram os movimentos dos olhos. Embora o eletroencefalográfico já fosse usado há muitos anos, mesmo no estudo de fenômenos dos sonhos, os pesquisadores até então tinham achado que bastava usá-lo para uma amostragem de uns 20 ou 30 minutos de sono. Os registros de noite inteira nunca tinham sido feitos, por serem considerados caros e desnecessários. Eles não tinham ideia de que estavam perdendo. Nathaniel. Nossa, por que esse nome de... O estudante e o doutor espantaram-se ao descobrir que os adultos possuíam um período de rápidos movimentos dos olhos, exatamente como os bebês. Eles então passaram a acordar os adultos durante os períodos de REM para perguntar-lhes o que estavam experimentando. Quase invariavelmente, a cobaia dizia que estava no meio de um sonho. Essa descoberta teve um impacto imediato. Por fim, os sonhos podiam ser cientificamente medidos e observados. Que nova descoberta sobre o mistério dos sonhos não poderia ser feita? Laboratórios dedicados ao estudo dos sonhos e do sono surgiram em todo o mundo. Hoje, 20 anos depois, só nos Estados Unidos existem mais de 2 dúzias deles. O estudo dos sonhos tornou-se uma exploração científica importante e respeitável que o beneficia diretamente o leitor. De todos os cantos do mundo, pesquisadores confirmaram a descoberta do estudante e do doutor de que os seres humanos possuem um ciclo de sono. O adulto médio, durante uma noite média de sono, tem 4 ou 5 períodos de REM,
que sempre surgem depois de um estado de sono mais profundo. Estes períodos ocorrem tipicamente a cada 90 minutos durante o sono e duram uma fração de tempo bem específica, começando com um curto REM de 10 minutos e terminando com um REM de 30 a 45 minutos já quase de manhã. Todas as pessoas observadas mostraram possuir REMs periódicos. Pela primeira vez, os cientistas puderam saber com certeza que o sonho é uma experiência noturna universal. As pessoas diferem em sua capacidade de recordar-se de seus sonhos, não na capacidade de sonhar. Como eu comentei anteriormente, você tem 4 ou 5 oportunidades, num total de aproximadamente 1h30, de praticar o controle de seus sonhos a cada noite. Os pesquisadores confirmaram que os donos de animais domésticos já sabiam por observar o sono dos mesmos que cães e gatos também têm períodos de REM. Na verdade, todas as espécies de mamíferos e até mesmo alguns pássaros experimentam períodos de REM. Não se sabe ainda se os REMs nos animais se fazem acompanhar por sonhos, mas os estudos de muitos laboratórios sugerem que este é exatamente o caso. Porém, enquanto os pesquisadores nos laboratórios do sonho têm se interessado mais pela forma dos sonhos do que propriamente pelo seu conteúdo ou significado. As cobaias nos laboratórios têm sido expostas a infindáveis variedades de estímulos, com o objetivo de se verificar que a reação a eles produzem durante os seus sonhos. Do ponto de vista do controle dos sonhos, os pesquisadores têm observado alguns detalhes extraordinariamente importantes. 2 situações muito comuns no sonho jamais se verificaram em condições de laboratório. Ou se verificaram, foi um fato tão raro que não chegou ao meu conhecimento. Os pesadelos são, como se sabe, um fenômeno comum entre os povos civilizados, mas os pesquisadores dos sonhos ainda não conseguiram observá-los em laboratórios. É como se o voluntário não quisesse ser observado durante semelhante atividade. Ele se exercita uma espécie de controle consciente ou inconscientemente que não permitirá que algumas de suas atividades sejam objeto de escrutínio. Aí temos uma pequena indicação da espécie de controle que é possível se conseguir sobre nossos sonhos. Em outros casos, voluntários procuram colaborar com os pesquisadores e aprender a identificar sons enquanto dormem, ouvir enquanto dormem informações que podem repetir quando acordados, apertar um botão para alertar os pesquisadores quando seus sonhos começam, ou seguir instruções que lhes são dadas enquanto adormecidos. Diversos voluntários aprenderam a avaliar seu nível interno de consciência enquanto adormecidos e ligar ou desligar à vontade determinadas ondas cerebrais. Assim, os voluntários estão exercitando o controle que lhes é sugerido pelo pesquisador. Por outro lado, eles algumas vezes têm teimosamente se recusado a sonhar, ou se sonham, têm se recusado a revelar o conteúdo dos sonhos. Durante muito tempo, foi crença geral que as atividades do nosso corpo eram claramente divididas em ações voluntárias e involuntárias. Assim como podemos movimentar nossos braços, mas não podemos comandar nossa digestão. Hoje, porém, estamos descobrindo que atos que acreditávamos impossíveis de controlar podem ser de fato controlados. A ciência moderna começou a descobrir que os yogis já sabiam há séculos. Voluntários nos laboratórios aprenderam a regular sua pressão arterial, a controlar a quantidade de secreções ácidas em seus estômagos ou aumentar por meio de técnicas de feedback a frequência das ondas alfa de seus cérebros. Da mesma forma, as pessoas podem aprender a controlar seus próprios sonhos de um modo que lhes será útil. Elas precisam apenas aprender a se observarem corretamente para poderem fornecer a si mesmas as informações de feedback necessárias a fim de se modelarem seus sonhos em benefício próprio. Este livro tem como objetivo de explicar esse processo vital. É possível que você, leitor, já tenha entrevisto alguma das possibilidades existentes. Muitas pessoas já experimentaram uma espécie de rudimentar de controle dos sonhos. Se você já teve algum sonho amedrontador no meio do qual você disse a si mesmo, não preciso ter medo, isso é apenas um sonho, eu posso acordar se quiser, você já experimentou alguns segundos do controle do sonho. Algumas pessoas utilizam essa consciência de que estão apenas sonhando para livrar-se do pesadelo com o expediente de acordar. Outras se utilizam dela para mudar o tema do sonho de modo que não mais precisam ter medo. Ou então simplesmente passam a acompanhar as ações mais com interesse do que com medo. O tigre feroz que nos persegue transforma-se num gatinho brincalhão. Um helicóptero surge nos céus para nos salvar do mar gelado que já vai engolindo nosso navio e assim por diante. Muitas pessoas experimentam um momento passageiro
de consciência durante seus sonhos, mas em geral não tem ideia de que essa consciência pode ser expandida até envolver todo o sonho e não apenas um rápido momento dele. A pessoa que se torna completamente consciente de que está sonhando e pode manter essa consciência, uma técnica difícil para que pode ser aprendida, torna-se capaz de experimentar as mais agradáveis sensações durante os sonhos. Ela pode conscientemente decidir praticar o amor com o parceiro de sua preferência, pode viajar em seus sonhos para terras distantes, pode conversar com qualquer pessoa que deseje, real ou fictícia, morta ou viva, pode encontrar soluções para seus problemas na vida real, pode descobrir criações artísticas. A pessoa que se torna consciente enquanto dorme abre para si mesma as portas de uma excitante aventura. Tanto os sonhadores lúcidos quanto os yogis aprenderam a desenvolver em alto grau a técnica de se tornarem conscientes enquanto sonham. Você verá como pode aplicar suas técnicas aos seus próprios sonhos para abrir as portas dessa aventura. Porém, é mais do que uma simples aventura. A grande vantagem do sonhador criativo sobre o sonhador comum é a constante oportunidade de que seu primeiro desfruta de aprimorar sua personalidade. O destemor que o sonhador criativo aprende com os senóis, os yogis e os diversos métodos de controle dos sonhos produz uma autoconfiança que ele carrega consigo para a vida real, tornando-o mais apto e mais capaz. Graças aos princípios do controle dos sonhos, você pode mudar seus sonhos de forma que eles se tornem utilmente conscientes. As soluções que eles produzem para seus problemas e as criações artísticas que eles lhe permitem enriquecerão sua vida real. À medida que este ciclo de amadurecimento prossegue, você funcionará cada vez mais como um todo, uma unidade da humanidade, parte da qual funciona enquanto você está acordado e parte da qual funciona enquanto você sonha, e cada uma delas promove e auxilia o amadurecimento da outra. O sonhador criativo desenvolve aptidões específicas que lhe permitem alcançar uma alta capacidade de concentração à medida que ele pratica o controle dos sonhos. Ele aprende também a manter as imagens de seus sonhos durante um longo período. À medida que suas aptidões se desenvolvem, você perceberá que sua capacidade de se recordar de seus sonhos aumenta e eles se tornam vívidos. Você se tornará capaz de focalizar sua atenção em aspectos de seus sonhos que mais interessam e de retê-los com clareza em sua memória. Esse aprimoramento da memória e da capacidade de concentração também se refletirá na vida real. O sonhador criativo aumenta grandemente sua produtividade e sua capacidade artística porque passa a ter acesso mais amplo do que o das pessoas comuns a toda a gama do que lhe vai no consciente e no inconsciente. De um modo que os cientistas ainda não conseguiram explicar, nós temos estocadas dentro de nós todas as experiências de nossa vida. Tudo o que vimos, ouvimos, tocamos, provamos, cheiramos ou percebemos de qualquer forma pelos sensores do nosso corpo desde o dia em que fomos concebidos. Viajou através de nosso sistema nervoso e foi estocado em algum lugar de nosso cérebro. Os pesquisadores acreditam que essa estocagem existe porque, sob certas condições, as pessoas podem recordar essas observações anteriores e elas podem ser comprovadas por fontes exteriores. Pessoas colocadas sob hipnose conseguiram recordar-se de detalhes esquecidos de sua infância. Outras pessoas inconscientes durante uma operação foram mais tarde hipnotizadas e reproduziram palavra por palavra o que os médicos e enfermeiras disseram enquanto a operação era feita. Pedreiros postos sob hipnose conseguiram reproduzir com impressionante exatidão detalhes insignificantes de tijolos com os quais tinham trabalhado anos antes, e estes detalhes puderam ser verificados examinando-se aqueles determinado tijolo. Tudo o que se passa conosco é registrado em nosso cérebro. Nossos cérebros parecem guardar com detalhes minuciosos todos os aspectos de nossa vida. Em geral, esses detalhes não são de grande importância e nossa mente focaliza apenas o essencial para a nossa vida diária. Nós nos concentramos na lista das compras que vamos fazer hoje no supermercado sem atravancar nosso pensamento com milhares de listas que a podem ter antecipado. Mas mesmo assim, essas recordações infinitesimais constituem um vasto e rico depósito, um suprimento de toda uma vida à nossa disposição para ser utilizado como melhor nos aprouver. Podemos pedir recordação completa ou podemos pedir que ela se combine com outras recordações para apresentar sob uma nova forma. Muitos desses detalhes surgem como imagem em nossos sonhos, mesmo quando nós não os pedimos. Outros só se materializam em nossos sonhos se forem expressamente convocados.
Você pode usar deliberadamente os seus sonhos para comunicar-se com seu estoque de memórias infinitas, que podem ser juntadas numa combinação que é tipicamente sua. Os princípios do controle dos sonhos descritos nesse livro lhe darão um mapa onde você pode traçar o início de sua exploração. Uma palavra de cautela. Como em qualquer aventura, a exploração da Terra dos Sonhos encerra os seus riscos, mas no caso eles são mínimos. Quem guarda no fundo uma resistência contra os sonhos criativos colocará em seu inconsciente uma tal barreira que o impedirá de realmente procurar alcançá-los, e assim não obterá os efeitos desejados. Mas não custa tentar. Uma pessoa emocionalmente perturbada poderá achar os sonhos criativos úteis ou não. Mas qualquer pessoa que é frequentemente e continuamente perturbada por pesadelos, ou que normalmente consegue lembrar-se bem de seus sonhos e de repente tem a impressão de ter deixado de sonhar, deve procurar ajuda profissional. Para tanto o hospital do bairro e departamento de psicologia de uma universidade pode ser úteis na indicação do médico ou clínica a ser procurados. Todos estamos sujeitos a pesadelos ocasionais ou períodos em que aparentemente não sonhamos, mas se estes fenômenos persistirem, tornam-se sinais de perigo que requerem atenção. Os sonhos criativos podem nos propiciar um caminho mais seguro para a jornada interior em busca de maior percepção do que o perigoso caminho das drogas seguido por tanta gente hoje em dia. O sonhador criativo pode experimentar diversas vezes numa noite só a mesma sensação de poder inesgotável procurada pelos que usam drogas e sem recorrer aos mesmos riscos. Quem estiver disposto a tentar o sonho criativo e a aprender os princípios do controle dos sonhos poderá descobrir de início que progride aos arrancos. Certos conceitos são absorvidos rapidamente, outros parecem permanecer indigeridos durante meses, para mais tarde emergirem subitamente nos detalhes mais vívidos, por isso a perseverança é importante. Nossos cérebros podem ser capazes de muito mais do que simplesmente sua imensa capacidade de acumular informações. Muitas pessoas há muito tempo sustentam ter a capacidade de receber e transmitir informações sensoriais sem uso de qualquer sentido conhecido, e os pesquisadores começaram a confirmar a veracidade de muitas dessas afirmativas. No momento, nós não temos ainda ideia da verdadeira extensão dessa capacidade, nem do que pode estar além dela. Quando você alcançar com sucesso o estágio dos sonhos criativos, terá obtido uma vitória da maior importância para a sua vida. Você terá conseguido aumentar sua capacidade de concentração e de recordação. Você terá desenvolvido a capacidade de enfrentar nos sonhos situações ameaçadoras e poderá estender esta capacidade para o seu dia a dia. Você experimentará aventuras deleitáveis em seus sonhos. Você se conhecerá melhor a si mesmo. Você se ajudará na tarefa de definir e unificar a personalidade toda própria que você possui. Você encontrará auxílio e soluções para os problemas da vida real. Você terá a capacidade de produzir beleza e utilidade que expressarão seus sentimentos e enriquecerão o mundo. E tudo isso pode ser apenas o começo. Momento de comentários da psicóloga Alice sobre o capítulo 1 do livro Sonhos Criativos. Exatamente, os sonhos são uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento e enfrentamento de nossos medos de forma simbólica e inconsciente. E é verdade, quando nos tornamos sonhadores conscientes, abrimos um mundo fascinante de possibilidades dentro de nossos próprios sonhos. Nesse estado de lucidez, somos capazes de exercer controle sobre o ambiente onírico e até mesmo direcionar os eventos que ocorrem durante o sono. No entanto, alcançar esse estado pode ser um desafio, exigindo prática e perseverança. Mas acreditem, se conseguirmos ser lúcidos em nossos sonhos, seremos recompensados com experiências verdadeiramente extraordinárias. É como desvendar um mundo secreto, onde a mente pode explorar livremente, ultrapassando as barreiras do tempo e do espaço. Ao nos tornarmos conscientes em nossos sonhos, temos a oportunidade de enfrentar nossos medos mais profundos, entender nossos desejos ocultos e até mesmo obter insights e respostas para questões importantes em nossas vidas. O que torna tudo isso ainda mais surpreendente é que muitas vezes somos surpreendidos por símbolos e metáforas que só o mundo onírico pode proporcionar. E ao decifrá-lo, somos agraciados com o entendimento mais profundo de nós mesmos. Essa jornada pelos sonhos é uma viagem interior repleta de descobertas e aprendizados. Acreditem, ao explorar o universo onírico, podemos nos conectar com nossa essência, descobrimos novos aspectos de nossa personalidade e abrimos portas para a criatividade e a inovação. Portanto, convido cada um de vocês a se empenhar nessa prática ao criar o hábito de registrar seus sonhos.
e com tempo e dedicação se tornarem sonhadores conscientes. Acreditem em mim, as recompensas são imensuráveis. Vamos embarcar nessa jornada juntos? Desbravando territórios desconhecidos de nossas mentes e corações. Permitam-se sonhar e despertar para um mundo de possibilidades que se revela durante a noite. As experiências incríveis que aguardam aqueles que ousam mergulhar nessa aventura são verdadeiramente transformadoras. Então vamos começar essa busca pelo autoconhecimento e pelo universo dos sonhos lúcidos. Estou animada para acompanhá-los nessa jornada extraordinária. Sigamos adiante e descubramos o que o mundo onírico tem a nos oferecer. É hora de sonhar com os olhos abertos. Em meu canal você encontrará uma variedade de vídeos na playlist que oferece uma riqueza de informações sobre esse tema cativante. Dentre os recursos disponíveis, há um tipo de vídeo especial de indução de sonhos guiado, projetado para ser ouvido durante toda a noite, auxiliando na prática diária para aumentar suas chances de vivenciar um sonho lúcido. Lembre-se, a prática constante é essencial para aprimorar essa habilidade única e enriquecedora. Enquanto exploramos esse universo dos sonhos, eu tive a oportunidade de ler o inspirador livro Sonhos Criativos, escrito pela renomada autora Patricia Garfield. Nessa obra, vemos relatos de casos clínicos de pessoas com problemas nos sonhos que, com acompanhamento correto, superaram seus pesadelos e encontraram uma abordagem terapêutica para compreender melhor seus sonhos. Como psicóloga e especialista em sonhos, estou aqui para acompanhá-los nessa jornada de autoconhecimento por meio da análise onírica. Se você deseja compreender melhor o significado dos seus sonhos, enfrentar seus medos ou aprender a induzir sonhos lúcidos, estou pronta para ajudar. Agendar uma consulta é simples, basta acessar a descrição do vídeo e clicar no link da descrição. As sessões são realizadas principalmente online, visando sua comodidade e acesso de qualquer lugar. Para expressar minha gratidão a vocês por terem assistido esse vídeo completo, estou oferecendo um desconto especial em minhas sessões. Basta agendar uma consulta comigo e mencionar a palavra-chave Tigre Feroz. Agradeço a todos por fazerem parte dessa comunidade dedicada à exploração dos sonhos e à busca pelo autoconhecimento. Estou animada para acompanhá-los na jornada e desvendar juntos os mistérios dos sonhos. Espero vê-los em breve em nossas sessões.